pessoal! Hoje nós vamos iniciar uma aula a respeito de intervenção. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre intervenção federal e também sobre intervenção estadual, tá? Com relação à intervenção, nós temos que ter em mente que ela vai estar na Constituição Federal, no artigo 34 e seguintes. No artigo 34, traz disposições gerais a respeito da intervenção federal. Enquanto no artigo 35, nós temos noções a respeito da intervenção estadual, tá? No artigo 36, nós temos disposições a respeito da decretação da intervenção e das regras, dos requisitos necessários para que se tenha a sua decretação, tá? Vamos lá então, pessoal. O que significa a intervenção federal? Qual é o conceito de intervenção federal? A intervenção federal consiste em uma medida de cunho excepcional, de natureza o quê? É uma medida de natureza política, na qual não há possibilidade de afastamento temporário. Então, é uma medida de natureza política, na qual nós verificamos a possibilidade de afastamento temporário da autonomia de um ente federativo, tá? Mas essa possibilidade de afastamento temporário, ela vai acontecer quando? Ora, quando verificadas as hipóteses previstas de modo taxativo na Constituição Federal. Professora, mas como que isso vai se dar, então? Primeira coisa, pessoal, é que as hipóteses de intervenção, elas não podem ser interpretadas nem ampliadas. Interpretadas, que eu digo, de forma extensiva, tá? Elas não podem ser interpretadas de forma extensiva e nem mesmo ampliadas. Elas sempre devem ser consideradas de forma restritiva. As hipóteses, então, de intervenção federal, destaque, intervenção federal, são aquelas do artigo 34. O que eu digo lá no artigo 34? Leiam comigo, acompanhem comigo, por favor. Ali diz que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira de uma unidade da Federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação, reorganizar as finanças na unidade da Federação que suspender pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias, promover a execução de lei federal, assegurar a observância dos princípios constitucionais. Daí a gente tem direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, e forma republicana, sistema representativo e regime democrático, além de aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, aquelas compreendidas a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Bem, as hipóteses, portanto, elas estão todas elencadas no artigo 34 num rol que deve ser interpretado de forma restritiva, Vale mencionar, pessoal, que o artigo 34 ele não traz em nenhum momento uma supremacia da União sobre os demais entes da Federação, tá? É como se todos os demais entes, os estados da Federação, eles estivessem juntos, intervindo sobre aquele estado específico, que está descumprindo algumas das disposições do artigo 34, Todos esses estados em conjunto, é como se eles estivessem intervindo, portanto, mas representados pela figura da União. Essa é a interpretação dada pela doutrina, dentre a qual destaca o professor Marcelo Novellino, tá? Então, veja só, outro fator interessante, que a intervenção, pessoal, ela é temporária, tá? Cessando os motivos, essas situações do artigo 34, também se coloca a termo a intervenção, tá? Também cessa a intervenção. Ela é uma medida, portanto, de natureza política e não jurídica.
Por que eu digo que é uma medida de natureza política e não jurídica, pessoal? Porque o Executivo Nacional, ele analisa no contexto a viabilidade política da intervenção, mas não jurídica, tá? Inclusive há uma discussão, né, que daí a gente invocaria ali questões de ADI interventivo e tudo mais, só que isso nós falamos sobre as formas de intervenção, que ela pode ser espontânea, solicitada ou requisitada pelo Poder Judiciário, mas o que não interfere no fato de que a intervenção federal é uma medida de natureza política e não jurídica, tá? No mandado de segurança 25295, foi analisada a seguinte questão: será possível intervenção federal em municípios, tá? O STF decidiu a questão afirmando que não era possível intervenção federal em municípios, porque isso não estava previsto na Constituição, porque nós observamos lá na leitura do caput do artigo 34 que diz que a União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal. Não traz a previsão da intervenção federal dentro dos municípios. Então, o STF, na DI 25295, entendeu que não é cabível intervenção federal nos municípios, tá? Haveria alguma exceção a esta afirmativa, né? Sim. Qual é a exceção que nós temos? Ora, a exceção é que municípios integrantes, né, de territórios podem sofrer intervenção federal, pois o território ele pertence à União, tá? Então, municípios que integram territórios podem ser passíveis de intervenção federal. Por quê, professora? Porque estes municípios, né, estes territórios, né, aos quais eles pertencem, são da União. Por esta razão, seria possível nós falarmos em intervenção federal em municípios que integram territórios, tá? Quais seriam os pressupostos para que haja uma intervenção, tá? Quando nós falamos em pressupostos, nós temos que pensar em pressupostos materiais e também pressupostos formais, tá? Pressupostos materiais seriam a defesa do Estado. A defesa do Estado, ela está prevista onde? Lá no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 34, tá? Que é manter a integridade social, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação e outra. Então, pressuposto material, defesa do Estado, artigo 34, inciso 1 e artigo 2º, né, artigo 34, inciso 2, perdão, primeira parte, repelir invasão estrangeira. Outro pressuposto material, proteção do princípio federativo. A proteção do princípio federativo ela é encontrada onde? Artigo 34, inciso 2, segunda parte, ali, ó. Repelir, então, no caso, invasão de uma unidade da federação em outra. E o inciso 3, que é por termo a grave comprometimento da ordem pública. E também nós temos ali o inciso 4, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, tá? Então, pressupostos materiais, defesa do Estado, prevista no artigo 34, inciso 1 e 2º, primeira parte. Proteção do princípio federativo, né? Prevista no artigo 34, inciso 2, segunda parte, inciso 3º e inciso 4º, né? Outro pressuposto material, proteção das finanças estaduais, tá? Proteção das finanças estaduais, que está previsto no artigo 35, inciso, 34, né? 34, inciso número 5, tá? Artigo 34, inciso número 5. E eu tenho que considerar as suas duas alíneas, tá ok? A sequência, defesa da ordem constitucional. Defesa da ordem constitucional prevista no artigo 34, no inciso 6 e também no inciso 7, com as respectivas alíneas, tá ok? Lembrando que quando eu falar de defesa da ordem constitucional, é possível também que nós, né, efetuemos a discussão da ADI interventiva, tá? Lembrando que a ADI interventiva já foi estudada, né, por nós já há algum tempo, né, no bimestre anterior, né, e vocês podem verificar isso nas nossas aulas do YouTube, que
na última aula, né, do período anterior, nós falávamos sobre controle de constitucionalidade por omissão e também ADI interventiva, também chamada de representação interventiva, tá? Então, aqui a gente fecha os pressupostos materiais. Há pressupostos também chamados formais, pessoal. Quais são esses pressupostos formais? A legitimidade para a decretação da intervenção. Quem possui legitimidade? A decretação ela vai se dar pelo presidente da República. O presidente da República é a única autoridade legitimada para decretar a intervenção. Isso nós extraímos do artigo 84 da Constituição Federal, no inciso 10, tá? Outro fator, pessoal, é o decreto de intervenção, tá? O decreto de intervenção, ele também é um pressuposto formal, tá? O decreto de intervenção, ele é emitido pelo presidente da República e ele deve determinar qual é o prazo, a amplitude e as condições de execução da intervenção. Sendo o caso, é possível que haja nomeação de um interventor, tá? Quando que haverá a nomeação desse interventor? Somente quando a intervenção é no âmbito do poder executivo, tá? Após o fim da intervenção, o que acontece com essa figura do interventor? Veja bem, finalizando o período fixado no decreto de intervenção, o interventor sai de cena e retorna ao chefe do poder executivo, tá? O retorno dele não exclui a responsabilização pelos atos que foram por ele praticados, tá? O retorno do chefe do poder executivo não afasta, então, a responsabilização pelos seus atos, tá? Bem, nós falamos dos pressupostos materiais, pressupostos formais e agora vamos discutir um pouquinho sobre as espécies de intervenção. A intervenção pode ser espontânea, pode ser solicitada pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo e também pode ser requisitada pelo Poder Judiciário. A intervenção espontânea, pessoal, é aquela que depende apenas da ocorrência dos motivos que autorizam, tá? É aquela que depende, então, daqueles motivos que a gente viu agora há pouco, lá no artigo 34, no inciso 1 a 5, tá? Além disso, a intervenção pode ser solicitada pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo. Quando eu falo dessa espécie de intervenção, eu devo ter em mente que é necessário que haja solicitação, né, da intervenção por um desses poderes, tá? Para que seja, então, possível ao presidente decretar a intervenção, tá? Da onde que nós extraímos isso? No artigo 36 da Constituição Federal, no inciso 1, primeira parte, que diz lá, olha lá, no caso do artigo 34, inciso 4, ou seja, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes na unidade da federação, né, de solicitação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, ou de requisição do Supremo, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então, essa necessidade aí, essa intervenção solicitada, ela é extraída do artigo 36, inciso 1, primeira parte, quando está ali falando sobre solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, tá? A decretação de intervenção, na hipótese, né, que a gente tratou aqui do artigo 36, inciso 1, primeira parte, né, intervenção solicitada pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, ela é um ato discricionário. Destaquem aí que ela é um ato discricionário, tá? Discricionário do presidente da República, que pode optar ou não por decretar a intervenção, tá? Quando nós falamos, por outro lado, da intervenção requisitada pelo Poder Judiciário, que está previsto no artigo 36, inciso 1, segunda parte, lá nós temos uma hipótese de intervenção que depende da requisição do Poder Judiciário. Só que esta intervenção, ela faz com que o presidente da República, nessa requisição, faz com que ele fique vinculado a decretar a intervenção. Significa que na intervenção requisitada é obrigatório que o presidente decrete a intervenção, tá? Essa possibilidade, ela está prevista no artigo 36, inciso 1, como eu disse já para vocês, na parte final, ou seja, a decretação da intervenção dependerá ali, depois da vírgula, de requisição do Supremo Tribunal Federal se a coação for exercida contra o Poder Judiciário, ok? Vejam bem que na
intervenção solicitada e também na intervenção requisitada, a solicitação do Poder Executivo, do Poder Legislativo e a requisição do Poder Judiciário, elas são condições para a decretação da própria intervenção, tá? Embora nós tenhamos que o ato do presidente da República ele seja vinculado apenas no caso de intervenção requisitada é que há vinculação, tá? Na espontânea, nós iremos falar de um ato discricionário, tá bom? Assim como na solicitada, tá bem? A decisão judicial, quando ela existir, tratando da constitucionalidade ou não de uma lei, pessoal, aí eu vou ter o que nós chamamos de presunção de constitucionalidade absoluta, né? No caso de descumprimento de uma decisão, né, que já foi objeto, né, de controle de constitucionalidade, né? Então, se houver um descumprimento pelo executivo dessa lei que já foi considerada constitucional, então o que nós teremos aí, né? Nós vamos ter uma intervenção na forma de requisição pelo Poder Judiciário, porque foi um ato contra o Poder Judiciário, tá? Então, aí, se ele nega o cumprimento àquela lei, né, que já foi reconhecida constitucional, ele poderá sofrer uma intervenção na forma de intervenção requisitada. Isso é uma tentativa de ilustrar para vocês, né, essa possibilidade de intervenção requisitada pelo Poder Judiciário, que nós dizemos ali que é uma intervenção, né, uma coação exercida contra o próprio Poder Judiciário, tá? Ainda sobre intervenção, pessoal, é interessante nós falarmos dentro de intervenção a respeito do controle político e também do controle chamado aí de jurisdicional, né? O controle político ele vai ser exercido pelo Congresso Nacional dentro da intervenção. Tá lá no artigo 36, parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá? O que significa esse controle político? Veja bem, o Congresso Nacional ele vai analisar se realmente é caso de intervenção, né? Se realmente é necessária a intervenção ou não, tá? Então, o controle político, ele se limita a essa análise pelo Congresso Nacional. Lá no parágrafo 1º do artigo 36 diz lá que o decreto vai especificar amplitudes, condições de execução, né, nomeação de interventor, como já disse para vocês, e será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Tá? No parágrafo 2º diz lá que se não estiver funcionando o Congresso, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas, tá bem? Então este é o controle político, tá? Submetido ao Congresso Nacional para avaliar se é caso ou não de intervenção federal, tá? E o controle jurisdicional, em que ele consiste? Ele é exercido pelo Poder Judiciário. É aquele que a gente extrai do artigo 36, parágrafo 3º. Eu trago aqui para vocês que ele diz lá: nos casos do artigo 34, inciso 6, inciso 7, ou do artigo 35, inciso 4, nós falamos ali de intervenção estadual, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade, tá? Então aí nós temos, né, um controle que é chamado de jurisdicional, exercido pelo Poder Judiciário, tá? O que o Poder Judiciário verifica, né? Ele analisa se é caso ou não de intervenção federal de forma preventiva, isso na hipótese de intervenção federal na forma de requisição, tá bem? Na forma de requisição, tá? Ou seja, aquela que, né, não foi encaminhada ali ao Congresso, foi requisitado pelo Poder Judiciário, tá bem? Lembrando que, fazendo um paralelo nas nossas aulas de ADI interventiva, quando se trata de ADI interventiva, não existe esse controle político que nós falamos aqui há pouco, tá? O controle que irá existir, ele é o controle jurisdicional. A gente vai observar isso do artigo 35, inciso 5, que diz lá que o Tribunal de Justiça ter provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Federal
ou para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial, tá? Então aqui a gente vai falar, né, de ADI interventivo, onde não existe esse controle político, tá bom? Então vai ser importante a gente estudar ali junto, né, ADI interventiva para relembrar alguns conceitos e evitar de ser induzido em erro em eventual questão de concurso público, de prova, né? Então, muito importante isso daí. Ainda a respeito do Poder Judiciário, esse controle jurisdicional, pessoal, eu disse para vocês há pouco que ele é exercido, né, de forma prévia, né, na hipótese de requisição. Mas seria possível que ele fosse exercido posteriormente? Sim, tá? É possível que posteriormente se batam as portas do Poder Judiciário, né, para avaliar a intervenção federal decretada pelo presidente da República. Só que o Poder Judiciário, nessa hipótese, ele não tem condições de analisar o mérito do ato administrativo, tá? Ele vai apenas analisar aspectos formais do decreto de intervenção, tá? Questionando sobre a legalidade e constitucionalidade da intervenção. O mérito do ato administrativo não pode ser objeto de manifestação do Poder Judiciário, tá bem? Aqui nós fechamos a respeito de intervenção federal e a gente vai falar um pouquinho de intervenção estadual. Intervenção estadual que fica bem mais fácil depois de a gente estudar a intervenção federal, considerando o quê? Que a intervenção estadual, pessoal, ela tem pressupostos materiais que estão previstos no artigo 35, inciso 1 a 4. Lembrando que o que seria a intervenção estadual? Veja bem, a intervenção estadual seria uma intervenção que consiste numa medida excepcional, da mesma forma que a intervenção federal, de natureza política, na possibilidade de afastamento temporário da autonomia, né, de um ente, ali no caso dos municípios, né, nem a mesma união dos municípios localizados no território. Então aí o conceito é o mesmo, extraído ali as informações que se tratam de intervenções do Estado no município ou da União nos municípios do território, tá bem? Os pressupostos materiais, eles estão no artigo 35, inciso 1 a 4, que diz lá: deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos, dívida fundada, não forem prestadas as contas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, ou o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial, tá bem? Estes são os pressupostos chamados de materiais, tá? Um parênteses aqui, né, que existe, pessoal, é o inciso 4, quando ele fala ali, ó, o Tribunal de Justiça der provimento, daí ele vem representação para assegurar a observância de